Olá, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é a unidade do corpo de Cristo. O texto está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de 12 até o 15. Nós já fomos desafiados a reconhecer que nós somos capacitados às práticas virtuosas, práticas boas que a Bíblia nos manda, que fala lá nos versículos 12 até o 17. Nós precisamos desenvolver, uma igualdade, ser mais parecido, semelhante a Cristo. E somos encorajados a praticar coisas boas, virtuosas, práticas virtuosas. O que o versículo 13 fala? Para a gente suportar, ser paciente com as outras pessoas, perdoar mutuamente. E se a pessoa tem alguma queixa contra outra pessoa, precisa perdoar, igual o Senhor nos perdoou. Nós também precisamos perdoar, igual. Nesse verso tem 3 ações essenciais, importantes. Para quê? Para a união do corpo de Cristo, Jesus Cristo. Para nós, o que significa o corpo de Cristo? As pessoas, que foram salvas. Então, a primeira palavra, suportar. O que significa? É ter paciência com a outra pessoa. Não é evitar a outra pessoa, não. Mas é querer ficar junto com essa pessoa. Independente das diferenças, precisa escolher viver junto, decidir viver junto. Segundo, queixa. Significa uma reclamação de uma outra pessoa. É legítima, é verdadeira reclamação. Ou uma mágoa, uma acusação. A Bíblia fala que tem conflitos, dificuldade com as pessoas. Tem conflitos também, tem. Mas nós precisamos perdoar. E essa terceira palavra, então, é perdoar. Significa dar perdão. Independente, não tem problema se a outra pessoa pediu ou não perdão, você precisa perdoar ela. O que essas 3 ações nos ensinam? Que não é só suportar não é só aguentar o outro, mas acolher as fraquezas dessa pessoa sem romper a comunhão. E a queixa? A queixa é um ponto difícil que precisa de uma resposta espiritual. Não separar, evitar a pessoa, tirar a pessoa, mas perdoar. E essa terceira palavra, perdoar, é a atitude que rompe, tira, então, a queixa, que volta à comunhão. O perdão não é só que a pessoa precisa mudar. Não, a gente precisa perdoar, independente se a pessoa mudou ou não. Igual Jesus. Nós mudamos sempre? Não, nós pecamos, sempre. E o que Jesus faz? Espera nós mudarmos? Depois nos perdoa? Não, ele primeiro nos perdoa. Depois tem o Espírito Santo que vem no nosso coração e nos ajuda a mudar aos pouquinhos. Nós precisamos ter paciência, então, com as outras pessoas. Preciso orar para essas outras pessoas mudar, mas antes, perdoar elas, ok? E no versículo 14, o que fala? Que acima de tudo tem o amor, que é um vínculo, o elo da perfeição. O amor é que tem, em todo viver junto, das pessoas juntas. E o versículo 15?
fala que a paz de Cristo é o que manda no nosso coração, é o árbitro do nosso coração. O que nós também fomos chamados para ser um só corpo e também precisamos ser agradecidos. Essas 3 ações, atitudes, são práticas do amor, que tem o quê? Paz na comunidade, porque Cristo é o nosso exemplo de perdão. Exemplo perfeito, nos unindo ao Pai, por meio do amor dele, de Jesus. A palavra de Deus foi nos dada não para nós, para que a gente vivesse em paz, né? Em unidade com o corpo de Cristo, independente das nossas diferenças. Deus, em sua sabedoria, nos deu ensinamentos importantes, preciosos lá de Colossenses, para que a gente não esqueçamos das atitudes, das práticas que sustentam a comunhão entre os irmãos, suportar, perdoar e também cuidar das queixas. Essas ações não é só para você fazer uma sugestão, mas é um mandamento que mostra o quanto nós obedecemos a Deus, somos obedientes a Deus. E essas 3 são importantes, fundamentais para a unidade que o Espírito Santo construiu em nós. E você? Tem alguma situação, acontecimento de queixa ou mágoa que na sua vida que precisa resolver? Que precisa ser cuidada com urgência? Para que o corpo de Cristo não seja, não fique triste, desunido? Você reflita aí e vá restaurar, ok? Você leia os textos aqui de Colossenses, também ore pedindo ajuda a Deus para que a gente mude, né? Fique melhor em comunhão, com amor a todas as pessoas. Beijo, Deus abençoe, tchau. Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica aqui no vídeo de louvor em Libras, ok? Beijos, tchau.